Tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Nós somos aqui, meu nome é Cláudio, sou do CEAL, do Centro Espírita André Luiz. Estamos aqui na terceira gravação desses vídeos que nós estamos produzindo durante esse período de fechamento aí da nossa casa, em função desse momento que a gente está atravessando. E então a gente se propôs a fazer esses vídeos, a gravar esses vídeos, para que a gente possa estar podendo passar para vocês algum conteúdo, algum material, para que a gente possa refletir e, acima de tudo, que esses vídeos possam nos manter unidos durante esse período de fechamento aí da nossa casa. E nesse terceiro vídeo, nós estamos trazendo aqui, para nossa alegria, a presença do nosso querido amigo, que vocês estão vendo a imagem aqui do lado, Eduardo Gabriel. A gente teve um probleminha aqui com o vídeo, então a gente está gravando somente em áudio, né? Mas é uma alegria contar mais uma vez com a presença do Eduardo. Eduardo, boa tarde, nós estamos gravando esse vídeo no dia 21 de abril, feriado, na parte da tarde, são 4 horas e 4h20 da tarde, e eu estou tirando o Eduardo da soneca de tarde dele, né, Eduardo? Boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Cláudio, tudo bem? Boa tarde a todos que nos ouvem, é um prazer enorme, é uma satisfação muito grande poder contribuir de alguma forma com a divulgação da doutrina. Como o Cláudio disse na abertura, as casas, de modo geral, respeitando as determinações, né, dos órgãos da saúde, têm se mantido fechadas e nós estamos procurando, de alguma forma, continuar divulgando a doutrina espírita. Entendemos que seja muito importante essa divulgação não parar. Não é mesmo, Cláudio? Com certeza, Eduardo, com certeza. Ainda mais em momentos como esse, onde as pessoas estão tão aflitas, tão, digamos assim, ansiosas e angustiadas diante desse momento que a gente atravessa, né? E é em função até disso que nós vamos estar conversando um pouquinho. O Eduardo sugeriu um tema aqui para a gente falar, cujo o título da reflexão é Espiritismo e Pandemia. Quer dizer, tudo a ver com esse momento que a gente está atravessando. Então, eu tenho certeza que essa reflexão, ao final dela, vai ser muito importante, muito esclarecedor a gente poder falar um pouquinho sobre esse momento. Porque, como nós temos falado nos vídeos anteriores, são em momentos como esses, em que a gente passa por uma série de desafios, né, que a vida nos impõe diante das situações que a gente atravessa, que é importante a gente usar o nosso conhecimento espírita, que a doutrina espírita nos passa, para que a gente possa, através desse conhecimento, fazer as reflexões e poder superar esse momento difícil. Então, como a gente sempre faz, viu, Eduardo, eu vou fazer uma pequena prece de abertura e depois eu vou passar a palavra para você, para a nossa reflexão aqui desse nosso vídeo. Então, vamos agradecer mais uma vez aos nossos amigos espirituais, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui nesse vídeo, nesse encontro, no que nós estamos nos propondo, que os bons espíritos possam nos envolver a todos nós, tanto a mim quanto a você, Eduardo, e a todos que nos ouvem, para que a gente possa, durante esse período em que permanecemos aqui juntos, fazendo essa reflexão, receber o auxílio e o amparo e os bons fluidos dos nossos amigos espirituais. Que assim seja. É isso aí, Eduardo. Então vamos falar um pouquinho então sobre espiritismo e pandemia. Então vamos lá, Eduardo, fique à vontade, podemos começar. Então vamos começar. Como você bem disse na sua abertura, né, é um momento de muita serenidade, exige muito equilíbrio de cada um de nós. Nós temos observado as pessoas com muito medo, né? E até em função desse medo que tomamos a decisão de falar sobre esse tema aí, tão atual e tão importante aos nossos dias. Como de costume, Cláudio, se me permite, sim, eu claro, gostaria de passar algumas referências a quem nos ouve, para que possam auxiliar na sua reflexão e continuar a leitura, pois não seria possível, nesse espaço de tempo, nós discorrermos sobre todo o tema.
Mas eu gostaria de passar, então, a fonte, e aí fica o convite às pessoas a pesquisarem, a aprofundarem, né? Sim, claro. A reflexão a respeito. Tá bem, Claudio? Não, lógico, sim. Vamos lá, Eduardo. Então, eu queria passar, primeiramente, a sugestão da leitura da Revista Espírita. Não são todos que têm, quem não possui, hoje em dia é fácil baixar na internet, tem meios práticos para baixar, na Revista Espírita de novembro de 1865. O tema é o Espiritismo e o Cólera. Inclusive, eu tomei essa leitura como base da nossa reflexão, como um guia da nossa reflexão. Legal. E como complemento, eu sugeriria a leitura pelo menos os 2 primeiros capítulos do livro O Céu e o Inferno, capítulo 1, onde trata do futuro e o nada, e o capítulo 2, onde trata da apreensão diante da morte. E, por fim, não poderia ser diferente, eu também sugiro a leitura do Livro dos Espíritos, em especial da pergunta 851 a 867. São perguntas que vão tratar sobre o tema fatalidade. Tá bem, Claudio? Legal, então, bacana. Eu queria deixar essa referência àqueles que nos ouvem. Isso, legal, muito bom, Eduardo. É importante as pessoas realmente procurarem aí essas referências aqui para poder consultar, porque como você falou, o tempo é pouco aqui e é bom que as pessoas depois possam ir atrás e investigar. Mas aí, Eduardo, eu queria te fazer uma pergunta, já começando aí, né, para a gente, o nosso bate-papo, né? Você falou aí que tem a Revista Espírita de novembro de 1865, tem uma parte lá que fala o Espiritismo e o Cólera. Kardec, ele conviveu com alguma pandemia, então, na sua época? Ele conviveu com uma pandemia de cólera? É isso? Então, realmente, Kardec toca nesse assunto do cólera, porque o cólera, se a gente for estudar ao longo da história, ele acabou se tornando uma pandemia, né? E ele chega lá na Europa entre os anos de 1816, 17, e tem o seu auge até 1824, né? Então, Kardec, mesmo não tendo convivido de uma forma muito intensa, mas o cólera era algo que eles tinham muito contato naquela época. O cólera, como nós sabemos, né, é uma doença bacteriana, né, que atinge os nossos intestinos, né? E a origem era em função da falta de saneamento básico, né, da época. E isso disseminou por toda a humanidade. Então, o que Kardec fez? Ele recebeu, na realidade, uma carta de uma pessoa que residia na cidade de Constantinopla. Né? Constantinopla, nos dias atuais, é Istambul. Isso, na Turquia, né? Isso. E ele recebeu essa carta, ele começa, né, a descrição para falar dessa pandemia e o espiritismo, citando essa carta, onde esse leitor da revista, ele está dizendo que morreu na cidade de Constantinopla cerca de 70 mil pessoas, e que, segundo a pesquisa dessa pessoa, as pessoas que estavam morrendo não eram espíritas, os espíritos estavam sendo preservados. Né? Quer dizer que a gente pode ter esperança, então, Eduardo, que somos espíritas, né? Pois é, então ele estava dando a conotação que diante de uma pandemia, seja o cólera, seja o Covid-19, como nós estamos passando, parece que os espíritos estariam preservados, né? É interessante essa colocação da pessoa. Com certeza, né? Kardec, Cláudio, de imediato ele refutou essa ideia. Né? Não tem a menor lógica, não tem a menor razão de ser, basta eu ser espírita e eu estou imune a qualquer tipo de pandemia. Né? Nós sabemos que não é assim. Nós estamos aqui encarnados, sujeitos a passar por aquilo que precisamos passar, que seja necessário a cada um de nós.
Por isso que Kardec refutou, né, Claudio, imediatamente essa afirmação. Entendi. E ele refuta e tenta argumentar, né? Por que essa percepção no leitor? Parece que os espíritas estavam imunes, né? E os espíritas não estão, nós sabemos. Eu conheço espíritas que estão com medo de morrer dessa pandemia que estamos vivendo. Eu conheço espíritas que estão morrendo de medo de perder o emprego, né? E eu conheço espíritas que não está nem com medo de perder emprego, nem com medo de morrer, mas são espíritas que estão, em especial aqui no Brasil, colocando mais lenha numa fogueira política que está acesa há muito tempo no cenário brasileiro. Então, diante de tudo isso, a gente, como espírita que procura estudar, reflexionar, a gente vai se questionando, né? Vai se perguntando, poxa, e o espiritismo, aonde que ele se encaixa? Ele pode nos ajudar? Por que esse leitor teria dito isso em 1865 a Allan Kardec, né? Você quer completar alguma coisa? Eu vai ficando à vontade. Não, legal, Eduardo. Eu penso assim, né? Como a pessoa, o leitor aqui, quando escreveu para Kardec, né? Colocou assim, será que nós, espíritas, estaremos livres de morrermos dessa pandemia, dessa pandemia de cólera, pelo fato de sermos espíritas? Percebe-se que o conhecimento desse nosso leitor não era muito extenso sobre o espiritismo, né? Eu acho que o espiritismo, ou melhor, a doutrina espírita, ela nos proporciona em momentos como esses, por exemplo, fazer outros tipos de reflexão, né, Eduardo? Como, por exemplo, o que essa crise de saúde que nós estamos vivendo agora está acontecendo? Por que ela está acontecendo? Porque nós sabemos no espiritismo que tudo é feito de uma causa, né? Essa crise de saúde, essa pandemia que está aí assolando nós nesse momento, ela é o efeito de uma causa. Tentar nos entender qual que é o motivo, qual que é a causa que está provocando tudo isso, não é a certeza de que nós vamos descobrir o porquê que isso está acontecendo, mas o exercício que a gente vai fazer de reflexão sobre o motivo pelo qual isso está acontecendo pode estar diretamente relacionado ao que essa situação está provocando de mudanças em nossa vida pessoal, como você mesmo disse, né, Eduardo? Tem gente que está com medo de morrer, tem gente que está com medo de perder o emprego, tem gente que está sofrendo de crises de ansiedade por estar vivendo uma situação digamos assim, de confinamento, né, de não poder sair de casa, de você... Pânico, né? Você ter que conviver com os seus familiares, né? O que para muita gente isso é difícil, né? Em algumas situações. É uma novidade para muita gente. É uma novidade para muita gente. Então, eu acho que tudo isso tem que servir para que a gente possa realmente entender o que isso está querendo mostrar para a gente. O que nós estamos precisando mudar nas nossas relações, o que a gente está precisando eleger como prioridade para nós. E eu acho que é esse tipo de reflexão que a doutrina espírita nos permite, né? Independentemente de saber se eu vou morrer ou não vou morrer, se essa doença vai nos atingir ou não, esse risco de perdermos a nossa renda, de perdermos o nosso emprego, é algo que todos nós temos que conviver, mas eu acho que, como nós acho que até temos conversado, né, Eduardo, é um remédio amargo que nós estamos tomando nesse atual momento, mas que a gente, se tivermos que passar por isso, e estamos tendo que passar por isso, que a gente possa, a partir daí, extrair daí algo de bom, para que a gente possa transformar a nossa vida de uma melhor maneira e tudo mais. Então, acho que é aí que a doutrina espírita pode estar nos ajudando. E aí a gente se pergunta, né, Eduardo, qual que é o motivo desta pandemia? Talvez seja essa uma pergunta. O que você poderia nos dizer sobre isso, Eduardo? Aonde está a causa, né? Isso. Porque a pandemia é o efeito, como você bem colocou. Aonde está a causa, né? E eu costumo verificar que quando ocorre algo que é mundial,
essa causa, ela é individual, pois nós somos individualidades, mas ela é coletiva também. Então, ela serve para todo mundo. Não naquele sentido de que o planeta Terra está passando por uma transformação, mortes coletivas, não nesse sentido, né? Não é assim que eu imagino, mas eu imagino que a causa esteja fundamentada no afastamento do próximo e de si mesmo. Pelo menos é assim que eu tenho visto. Eu imagino que esse efeito está se dando para me chamar a atenção para o meu interior, para mim mesmo, e para me chamar a atenção para o meu próximo. Porque todos os cuidados que é solicitado para nós em função dessa pandemia me levam a pensar, eu preciso cuidar de mim, pois eu cuidando de mim, eu vou preservar o meu próximo. Eu ajudo o próximo também. Percebe? Um dependendo do outro. Se eu estiver com o vírus, por qualquer razão, eu tenho que evitar de passar para o Cláudio. E assim sucessivamente. Mas eu tenho que evitar também de pegar o vírus em mim. Então, eu tenho que cuidar de mim. É um pouco as pessoas pararem e olharem para si. Poxa, o que eu estou fazendo? O que eu sou nesse planeta Terra? Né? O que a comunidade está fazendo? Porque é coletivo também. Né? Observe que, não, e além de coletivo, observe que ela não escolhe classe social. O vírus pode pegar em qualquer um. Né? Eu assisto aí as reportagens e a gente está observando que o vírus pega em quem tem poder aquisitivo muito grande, socioeconômico muito grande, e quem não tem. Né? E está morrendo tanto um quanto o outro. O vírus não está selecionando, olha, é por classe social, Não, ele pega qualquer um. Não é interessante isso daí? Não é de se pensar? Né? Ele tem uma característica também... E não é o plano de saúde mais caro que vai salvar a pessoa. Não. E ele tem uma característica também, né, Eduardo, que ele coloca todos nós naquela suspensão. Eu não sei se vou pegar e quando vou pegar. Se é que eu vou pegar. E aí você fica com aquela angústia da dúvida, que eu acho que pode ser o que mais aflige as pessoas. Você sabe que uma vez eu fiz uma palestra falando sobre ansiedade, e na pesquisa que eu fiz, eu vi uma matéria que diz que quando teve aquela guerra entre os Estados Unidos e Iraque, o Estado de Israel ele sofreu aqueles bombardeios lá por parte do Iraque, que lançava aqueles mísseis, né? Só que Israel, na época, eles tinham um sistema de defesa antiaéreo que conseguia bloquear aqueles mísseis. Mas só que muitas pessoas, depois de passar dessa crise, morreram de infartos, de AVC, de doenças emocionais causadas pela expectativa de que a sua casa poderia ser atingida por um míssil a qualquer momento. O número de mortes causadas por essa ansiedade que as pessoas viviam era muito maior. E eu já ouvi algumas pessoas falarem que essa situação que a gente está vivendo agora, se a gente for ver, é muito semelhante a isso, né, Eduardo? Porque... É o chamado medo patológico, né? Exatamente, porque a gente fica acompanhando as notícias e tudo mais, e aí a gente percebe que nós precisamos de um preparo, não só dos cuidados que nos dizem para fazer, de lavarmos as mãos, mantermos todo o controle de higiene muito mais redobrado, mas a gente tem que ter um cuidado também com a nossa saúde emocional. E ela está sendo muito, digamos, exigida agora nesse momento cada vez maior, né, Eduardo? E eu acho que nós que somos... Está sendo muito exigida, né? A saúde mental nesse momento, o equilíbrio, né? Com certeza. E nesse aspecto, Eduardo, você, na sua opinião, o que você acha que a doutrina espírita pode nos trazer de amparo nesse momento difícil? Primeiramente, com relação, eu acho que é importante a gente olhar para o aspecto medo perante a morte, né? Olhar para o futuro, né? Na hora que eu
que eu olho para isso, a doutrina espírita, ela me dá segurança, ela me dá tranquilidade. Não que nós não devemos temer a morte, absolutamente, todos nós tememos a morte, mas não o temor da morte pelo medo do nada, do futuro, não nesse sentido. O nosso temor à morte é no sentido de não me permitir eu progredir aquilo que o meu espírito está buscando progredir. Por isso que eu evito a morte ao máximo. Eu quero progredir. Então, evitar a morte não é pelo medo do futuro, mas é pela necessidade do progresso. Né? São coisas bem distintas. O futuro, para nós espíritas, é muito claro. O futuro é continuação. A vida continua. Não é porque o corpo físico irá morrer que nós morremos. Não existe o nada. Né? Aliás, essa é uma filosofia que aproximadamente 100 anos, né, depois que Kardec nos trouxe a doutrina espírita, 100 anos depois surgiu uma filosofia, por coincidência, na própria França, chamada filosofia existencial. Né? Quem conduziu essa filosofia foi conduzida por um francês e pela sua mulher em especial. E eles conduziram isso, Jean-Paul Sartre, né? Para quem gosta dos nomes, e a mulher dele, Simone de Beauvoir, eles conduziam, mas conduziam como se o homem fosse um nada, né? Morreu, acabou. É muito angustiante, né? Você viver para nada no futuro. E a doutrina nos dá essa serenidade, a serenidade de que eu tenho que lutar, sim, o máximo possível, como o Cláudio bem mencionou, tanto mentalmente como fisicamente. O físico dessa pandemia é lavar as mãos, usar o álcool gel, o distanciamento que é sugerido, enfim. Essa é a parte física. O mental é para não deixar o nosso medo patológico se transformar numa ansiedade, num estresse, numa depressão. Isso é importante. Mas, acima de tudo, é ter a certeza no amanhã. Nós, espíritas, temos a certeza do amanhã. E o que é o amanhã? O amanhã é o mundo espiritual. É a continuidade. Ninguém perde ninguém. Não existe perdas. Né? A morte não é uma perda. A morte é uma continuidade. Certo, Cláudio? É isso. E lembrando, né, Eduardo, que um dos ensinamentos fundamentais da doutrina espírita é que a morte ela é simplesmente uma continuidade. Se eu estiver vivendo em estado de aflição e ansiedade aqui, eu vou levar esse estado de aflição e ansiedade para a minha vida como espírito desencarnado. Então, a morte não vai mudar isso, né, Eduardo? Vamos continuar. Então, nós temos que aproveitar realmente essa oportunidade que a gente tem. E se eu estou vivendo um estado de ansiedade, de aflição, o momento de eu tentar entender esses sentimentos e tentar trabalhar esses sentimentos é aqui agora, né? É nesse momento que eu tenho que fazer isso. E Kardec ele finaliza assim, recomendando algumas coisas que a gente poderia fazer em momentos de situações como essa, Eduardo. Assim, sim. O que ele recomendar para a gente aqui nessa revista espírita, ele fala sobre isso também, né? Ele fala também, ele cita o binômio fé e saúde, né? Claramente ele cita esse binômio. Importantíssimo. Ter fé, porque a fé unida ao bem-estar, existe uma harmonia muito grande. O desespero pode desestabilizar a pessoa. Então, fé e saúde têm que estar unidas, caminharem juntas. Mas não essa fé cega absolutamente. Não, a fé raciocinada. A fé que tem uma razão sólida. Né? A fé com bom senso. Né? Fé com bom senso é não entrar em desespero, por exemplo. É tentar, nesses momentos que a gente só vê nas redes sociais, de modo geral, só coisas tristes ou piadas numa hora tão inoportuna, diante de um momento tão difícil, nós tentarmos ser útil ao próximo nesse momento.
Como eu posso ser útil ao próximo? Levando uma palavra de estímulo, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, demonstrando ao próximo, mesmo que ele não seja um espírita, mas demonstrando que a morte não é o fim. A morte é uma continuidade, né? A oração nesse momento é primordial, não aquela oração que a gente faz, vez ou outra, decorada. Não, a oração legítima. Legítima é aquela oração que vem do mais profundo da nossa alma. Por isso que a causa e o efeito, né, que nós estamos vivendo diante dessa pandemia, ele requer isso. Requer nós fazermos uma reflexão. Aonde eu posso ajudar o meu próximo nesse momento? Onde eu posso ser útil? O que eu posso colaborar? O que eu estou fazendo? E tem várias possibilidades. Sem demagogia nenhuma nesse momento, mas é fazer coisas como o Centro André Luiz está fazendo, através do Cláudio, tentando, de alguma maneira, levar alguma palavra para as pessoas, auxiliar, mesmo que à distância. Temos que manter o distanciamento? Vamos manter, mas vamos levar uma palavra às pessoas. Né? Então, sem demagogia, eu tenho que parabenizar o Cláudio e todo o centro pela atitude que estão tomando em fazer esse tipo de ação. E tem bastante coisa que a gente pode fazer, Eduardo, como, por exemplo, ligar para um amigo seu, que você há muito tempo não fala, para saber como é que ele está, ligar para um parente, ligar para alguém, coisa que você pode fazer da sua casa, pegando o seu celular, mandando uma mensagem, conversando um pouco. Eu acho que as pessoas estão precisando também disso, viu, Eduardo? Conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse momento e principalmente falar sobre os planos para o futuro, trazer encorajamento, trazer confiança. É isso que nós estamos precisando, porque como você mesmo disse, né, Eduardo, infelizmente a gente vive um momento em que as pessoas estão perdendo muito mais tempo em trocar opiniões totalmente divergentes sobre um determinado assunto, e o mais importante, que é o acolhimento que a gente está precisando agora, a gente acaba deixando de lado. E lembrando também, né, Eduardo, que a gente está sendo colocado diante de uma situação muito difícil do nosso país, que percebemos o quanto é duro morarmos num país onde tem muita gente vivendo aí em condição de miséria, de dificuldade, e que essa situação que a gente está vivendo coloca essas pessoas em situação cada vez mais de risco também. Então tem muita coisa que dá para a gente fazer, tem muita gente que precisa ser ajudada, e eu acho que se a gente tomar essa iniciativa de ter essa atitude, de ligar para alguém, se informar de como que a gente pode fazer para ajudar alguém que está precisando, eu acho que isso vai nos ajudar a sair dessa situação emocionalmente muito mais fortalecidos, né, Eduardo? Não tenha dúvida. A história da humanidade, ela sempre teve, na área de saúde, ela sempre teve pandemias, né, Cláudio? Se a gente for fazer uma pesquisa, vai encontrar a gripe espanhola, vamos encontrar a peste negra, tuberculose, febre amarela, enfim, vamos encontrar tantas, como Kardec mencionou a cólera na revista Espírita, né? Nós vamos encontrar tantas, e nós estamos vivendo, nós estamos fazendo a história, né? E a história é feita de recortes de fatos, né? Não de opiniões, né? É de fatos. E os fatos estão acontecendo aí. Nós estamos convivendo com esse vírus aí que nem tínhamos ideia. E nem temos ideia, né? Não temos. Que é esse vírus. Mas, ninguém sabe, né? Estamos vivendo, é uma oportunidade, não devemos reclamar, ao contrário, devemos enfrentá-lo. E como enfrentar? Fazendo isso, sendo útil. Porque o miserável, o Cláudio falava desses miseráveis que estão na rua, eles não têm nem ideia do que é essa pandemia. Eles nem sabem o que é esse vírus. Eles vivem uma miséria absoluta. Sim, está. Eles nem têm medo da morte. Esses miseráveis que estão na rua, eles não têm medo da morte, porque para eles
É um dia como o outro. Eles só estão, obviamente, estranhando que não tenha movimento, que não tenha pessoas, mas com vírus para eles e nada é a mesma coisa. Então, talvez seja para nos chamar um pouco mais a atenção, né? Nós que temos tudo, será que temos tudo? Será que temos tempo para o meu próximo? O tempo está sendo dado agora, de uma maneira forçada. Todo mundo tem tempo agora. Legal, isso mesmo. E a gente tem que aproveitar, né, Eduardo? Eu acho que esse tempo que a gente tem agora, eu acho que a gente tem que utilizá-lo para isso, né? Para a gente poder realmente se preparar para esse mundo que vai vir aí, que vai surgir depois dessa situação que a gente vive e confiando sempre que vai vir uma coisa melhor, né? Não tenho dúvida. Eduardo, não tenho dúvida disso. Legal. Eduardo, nós vamos fazer uma prece para encerrar, mas antes de encerrar eu queria te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, né, de você poder dispor esse tempo de estar conosco. Tenho todo aqui. O tempo hoje. e que a gente possa marcar futuros papos, futuras conversas aí. Tá bom? Eu vou fazer uma prece de encerramento aqui agora, então vamos, você que nos acompanha, então fechar os nossos olhos a partir desse instante, pedir aos nossos amigos espirituais, a Jesus nosso Mestre, que possam nos envolver a partir de agora, que possamos, diante do que foi dito aqui nessa tarde, diante dessa reflexão importante que todos nós aqui fizemos, que os bons espíritos, a partir desse momento, possam nos abraçar e nos envolver. Que seu espírito protetor possa, nesse instante, estar ao seu lado e que ele possa proporcionar a você a serenidade, a paz e a confiança de que você tanto precisa para ultrapassar esse obstáculo. Os bons espíritos que estão aqui presentes possam envolver a todos nós na certeza de que superaremos esse momento difícil, de que superaremos essa dificuldade e que sairemos disso muito melhor do que aqui entramos. Obrigado, Jesus Mestre amado. Obrigado, queridos amigos espirituais. Que assim seja. Eduardo, mais uma vez, obrigado aí Imagina, meu amigo. Foi um prazer, uma satisfação muito grande. Legal. Espero ter alcançado aí o objetivo aí seu, da casa, Claudio. Estou às ordens. Com certeza, Eduardo, foi muito bom e eu vou encerrar. Obrigado, Eduardo, mais uma vez. Um grande abraço para você. Tudo de bom. Imagina, foi um prazer dividir com você o tempo. Foi maravilhoso. Obrigado. Pode ter certeza. E também a vocês que estão no vídeo, agradeço e aguardem o nosso próximo vídeo. Fiquem em paz. Obrigado.